Vamos começar a nossa aula de História do Brasil. Em nossa aula de hoje o assunto é Dilma Rousseff. O seu governo e as suas realizações de 2011 até 2014. Foi empossada como a 36ª presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2011. 1º de janeiro de 2011. 36ª presidente do Brasil. Prometeu erradicar a pobreza e mudar o sistema tributário. Antes de assumir o cargo, afirmou preferir ser tratado como presidenta, mas desde sua eleição não houve posicionamento oficial a respeito do tema, que gerou uma certa confusão. Embora a norma culta do português estabeleça presidente como comum de dois gêneros, o dicionário mais importante também registram quase sempre devido às ressalvas o termo presidenta. Embora correto linguisticamente a preferência de Dilma, em meio de comunicação não estabeleceram qualquer padronização, sendo usado desde então presidente como presidenta, em referência a Dilma Rousseff. Meados daquele ano visitou as áreas atingidas por enchente e desabamento do Rio de Janeiro. Fez a primeira viagem internacional, escolhendo a Argentina como destino. Então a Argentina foi a sua primeira viagem. Primeira viagem para a Argentina. Em fevereiro anunciou o corte de 50 bilhões do orçamento geral. Então, 50 bilhões corte do orçamento. Isso em fevereiro de 2011. E fez seu primeiro pronunciamento transmitido em rede nacional de rádio e TV. Em março recebeu a visita do presidente norte-americano Obama. Em março recebeu Obama, presidente dos Estados Unidos. Portanto, assim começa o governo de Dilma Rousseff. Foi assinado acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Em abril, decretou luta oficial de 3 dias pelo massacre de Realengo. Declarou que o Brasil estava unido em repúdio à violência. Então, massacre com os Estados Unidos por cooperação. Aconteceu o massacre de Realengo. Com certeza, fato que não deveria se repetir. Continuamos falando
sobre o tema. Ainda em 2011, no campo da macroeconomia, teve início a implementação de inúmeras medidas de uma nova matriz econômica, com maior intervenção do Estado na economia. Portanto, mais Estado na economia. Quer dizer, mais governo na economia. Juros mais baixos, desoneração e outras iniciativas que visavam favorecer a indústria nacional. A nova matriz, portanto, tinha caráter desenvolvimentista. O responsável por implementá-la foi o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Que era o seu ministro da Fazenda. Que inclusive teria sido ministro no final do governo Lula e foi mantido no cargo quando ela tomou posse. A matriz foi mais tarde objetivo de crítica. Em seu discurso de abertura da ONU, em 21 de setembro, defendeu o Estado palestino ao dizer que chegou o momento daquele país se tornar membro pleno da ONU. Dilma também exaltou o papel das mulheres na política, declarando: pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz inaugura o debate geral. É a voz da democracia. Em novembro, sancionou a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, regulamentando o direito de acesso a informações públicas. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. Portanto, a Lei de Acesso à Informação. Em seu primeiro ano de mandato, 7 ministros foram substituídos. Os ministros Palocci, Casa Civil, Alfredo Nascimento, Transporte, Wagner Rossi, Agricultura, Pedro Novaes, Turismo, Orlando Silva, Esporte e Carlos Duque, Trabalho, demitiram-se após denúncias e corrupção. Portanto, Nelson Jobim, ministro da Defesa, pediu demissão após classificar o governo Dilma como atrapalhado. Portanto, tivemos ministros Palocci, da Casa Civil, Alfredo Nascimento, Transporte, Wagner Rossi, Agricultura, Pedro Novaes, do Turismo, Orlando Silva, de Esporte, Carlos Lupe, Trabalho, demitiram-se por denúncia de corrupção. Portanto, ministros demitidos por corrupção. Quer dizer, já indícios de corrupção no governo, uma prática muito comum na República Brasileira. Por mais que se esconda, mas é uma prática muito comum, acusações de corrupção em todo o período republicano. Em fevereiro de 2012, o governo federal leiloou aeroportos. Portanto, em 2 de 2012, leilão
de aeroportos. Guarulhos, Viracopos e Brasília. As concessionárias vencedoras iriam administrar os aeroportos durante o prazo de concessão, que varia de 20 até 30 anos. Guarulhos, Viracopos e Brasília. Concessão de 20 a 30 anos. Portanto, essa concessão pode durar de 20 a 30 anos. O governo arrecadou 24 bilhões com os leilões. Também foram posteriormente concessionados para iniciativas privadas trechos de rodovias e ferrovias federais. Então, 24 bilhões e arrecadação. Portanto, governo, uma fonte que entra muito capital. Em maio de 2012, anunciou em rede nacional a criação do programa Brasil Carinhoso, com o objetivo de tirar da miséria absoluta todas as famílias com integrantes de até 15 anos. No mês seguinte, ela sancionou a Lei 12.667 e criou mais de 70 mil cargos a serem preenchidos até 2014 na área educacional. E em agosto sancionou a lei que destina metade das vagas das universidades federais para estudantes de escolas públicas. Portanto, em 2014, em agosto, (50% das vagas das universidades federais para a escola pública, aumentando a possibilidade do aluno de escola pública conseguir uma vaga na Universidade Federal. Em seu primeiro pronunciamento em rede nacional, no ano de 2013, anunciou uma redução na conta de luz e declarou que, ao mesmo tempo com a entrada em operação de novas usinas, a linha de transmissão ia aumentar em mais de 7% a produção de energia e irá crescer nos próximos anos. Em março, anunciou a desoneração de impostos federais sobre a cesta básica, com o objetivo de reaquecer a economia. Em junho de 2013 ocorreu uma histórica onda de protesto da população que se espalhara por todo o país sobre a insatisfação relacionada ao poder executivo e legislativo, aliada à questão sobre condições de saúde, educação e segurança. Os protestos ficaram conhecidos como Jornadas de Junho e resultaram em queda de popularidade do governo Dilma. Também afetaram negativamente a popularidade de governadores, prefeitos e deputados da maioria dos partidos do país. Em 21 de junho de 2013, um dia após a maior manifestação registrada nessa ordem,
Dilma cancelou uma viagem que faria ao Japão e convocou a reunião de emergência. Mesmo dia foi gravado um pronunciamento presidencial que foi transmitido na mesma noite. Nesse pronunciamento, Dilma anunciou a criação de 5 pactos e uma proposta de plebiscito para a constituinte da reforma política. Portanto, junho de 2013. Em setembro de 2013, documento do governo dos Estados Unidos classificou como ultra-secreto vazado, revelando que Dilma e seus principais assessores, além de grandes empresas como a Petrobras, foram espionados pelo governo norte-americano. Lembrando de junho de 2013, 5 pactos do governo. E vamos ver mais adiante. Em 17 de setembro, Dilma cancelou viagem oficial que faria aos Estados Unidos naquele ano. 24 de setembro, a presidente discursou na Assembleia da ONU, onde declarou que a espionagem fere a soberania e o direito internacional. Ela classificou a denúncia como uma grave violação dos direitos humanos e das liberdades civis e uma afronta aos princípios que devem guiar as relações entre os países. Em fevereiro de 2015, uma reportagem do New York Times afirmou que o programa de espionagem da NSA no Brasil e no México continuaram mesmo após as revelações a público e o estremecimento das relações bilaterais. Em 28 de outubro de 2013 foi delineado o Campo de Libra, considerado o maior campo de petróleo da camada pré-sal. Naquele mesmo dia, a presidente Dilma fez pronunciamento em rede nacional, negando que o leilão significava a privatização do petróleo brasileiro. Segundo ela, o Brasil é e continuará sendo um país aberto ao investimento nacional e estrangeiro, que respeite contratos que preserve sua soberania. Por isso, o leilão de Libra representa um marco na história do Brasil. Então, 21 de outubro de 2013, leilão do Campo de Libra. Portanto, esse Campo de Libra é uma camada do pré-sal. Em 27 de abril de 2014, sancionou o Marco Civil da Internet, que estabelece obrigações e direitos dos provedores de internet. Portanto, 27 de abril de 14, Marco Civil da Internet. Dilma discursou no Fórum Global, Net Mundial, realizado naquele mês, afirmando: esse foi um processo virtuoso que nós levamos no Brasil. Nosso Marco Civil também foi valorizado pelo processo de sua Constituição. Por isso, gostaria de lembrar que ele estabelece princípios, garantias e direitos dos usuários. Em 10 de junho de 2014, 2 dias antes do início da Copa do Mundo, FIFA, Dilma pronunciou-se em rede nacional sobre o evento. No pronunciamento, defendeu o legado da Copa, declarando: no jogo que começa agora, os pessimistas entram perdendo. Foram derrotados pela capacidade de trabalho e determinação do brasileiro que não desiste nunca. Entre junho de 2013 até a realização da Copa, vários protestos ocorreram contra a realização do evento no país.
Os manifestantes denunciavam o gasto excessivo de verba pública para a construção de estádios, estrutura, a isenção de impostos da Federação Internacional de Futebol, FIFA, padrão de serviço público comparado a evento de alegação de corrupção. Dilma também foi alvo de protesto por pelo menos 2 vezes em seu discurso na abertura da Copa das Confederações FIFA 2013. Recebeu muitas vaias da plateia ao entregar a taça de campeão para a Alemanha. Foi novamente vaiada pela torcida. Durante a abertura da Assembleia da ONU em setembro de 2014, pediu diálogo para as nações envolvidas em retaliação promovida pelos ISIS. A afirmação gerou controvérsia em setores da mídia política, visto que o Estado Islâmico promovia massacre de mulheres, crianças e perseguição religiosa. Dilma foi acusada de direcionar seu discurso às ações dos Estados Unidos e pedindo diálogo apenas às nações que apoiam a retaliação. Em resposta, o presidente americano Barack Obama afirmou que a única linguagem que os assassinos entendem é o da força. Portanto, foi a linguagem de Barack Obama e a resposta para o Brasil. Segundo mandato, né? De 2015 a 2016. Vamos ao segundo mandato. 1º de janeiro de 2015 foi empossada para seu segundo mandato na presidência da República. Ela iniciou seu segundo mandato enfraquecida em meio a uma crise econômica e política. Desde então, o governo, em busca de construção de austeridade fiscal, tomou medidas impopulares, como novas regras mais rígidas para a aposentadoria, o aumento da luz e da gasolina, corte bilionário em todas as áreas, aumento de impostos. No início de fevereiro, a popularidade da presidência Dilma caiu de 42% para 23%. A avaliação mais baixa de um governo federal desde dezembro de 1999. Portanto, popularidade em 23%. Isso em fevereiro de 2015. Quer dizer, o governo estava mal das pernas. Em 8 de março, durante o discurso da presidente, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, várias cidades ocorreram manifestações de desaprovação em forma de panelaço. No dia 15, simpatizantes realizaram uma manifestação de apoio denominada Coxinhaço, numa referência aos opositores do governo, os assim denominados coxinha por alguns governistas, cujos líderes apresentam uma visão alinhada com a direita política brasileira. Entretanto, a insatisfação social, com os problemas na administração nacional, crise econômica e denúncia de corrupção, levaram a um apoio maciço aos protestos contra o governo de Dilma, e foram marcados para aquele mesmo dia. Enquanto alguns manifestantes clamavam pela renúncia, outros pediam uma intervenção das Forças Armadas. E 19 pedidos para seu impeachment já haviam sido feitos, a maioria solicitado por cidadãos. De forma geral, as manifestações transcorreram de forma pacífica, mas alguns atos violentos foram registrados como ataque contra a sede do PT na cidade de Jundiaí. Os protestos foram realizados ao longo dos dias em várias cidades de todo o país. Brasileiros que residem no exterior também protestaram no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Portugal. O governo foi surpreendido com o apoio popular e a escala de manifestações de protestos. E só na cidade de São Paulo estima-se que houve participação de 1 milhão de pessoas, embora a projeção tenha se estimado em 210 mil participantes.
Em 12 de abril, novos protestos foram feitos contra o governo de Dilma. Dessa vez, o número de manifestantes foi estimado entre 696 mil e 1,5 milhão. Quer dizer, protestos que chegam a 1,5 milhão de pessoas. Protestos contra o governo Continuando ainda sobre o governo Dilma, no dia 18 de março, conforme promessa de campanha, o governo envia ao Congresso uma série de medidas contendo mudanças, objetivando fortalecer a legislação para combater a corrupção no Executivo, Legislativo e Judiciário, como também objetivando melhor transparência no setor privado. Em declaração, Dilma ressaltou que precisa desconstruir o estigma de que brasileiro quer levar vantagem em tudo e diz que a impunidade tem sido a causa da reprodução da corrupção na cultura brasileira. Não pretendemos esgotar a matéria, mas evidenciar que estamos no caminho correto. As medidas fortalecem a luta contra a impunidade, que é talvez o maior fator que garante a reprodução da corrupção. Entre as medidas tem um projeto de lei que exige ficha limpa para todos os servidores públicos nos poderes executivo, legislativo e judiciário, e o decreto de regulamentação da lei anticorrupção. Portanto, 18 de março, em 18 de março de 2015, a lei da ficha limpa. Essa lei que tirou muita gente da disputa de um cargo na política. No final de maio, o governo anunciou o maior corte do orçamento da história do país, em quase 70 bilhões de reais. Corte de verba, 70 bilhões. R$ 70 bilhões de reais. O maior corte foi feito no Ministério das Cidades, Saúde, Educação, Transporte e Defesa. Em setembro, a equipe econômica do governo propôs a volta da CPMF. Proposta que a presidenta havia declarado se contrária em 2010, quando candidata à presidência. Em 2011, já ocupando o cargo, chamou a CPMF de engodo. A redução de imposto passou a sofrer críticas pelos partidos de oposição e por federações industriais como a Fiesp, para não passar pelo Congresso Nacional. Em 5 de outubro de 2015, instituiu por decreto a Comissão Especial da Reforma do Estado, com o objetivo de propor aos órgãos competentes medidas para aumentar a eficiência na gestão pública e reduzir gastos, por meio de revisão da estrutura do Poder Executivo Federal, eliminação de sobreposição de competências, fomento da inovação e a adoção de boas práticas na gestão pública federal, aprimorar os instrumentos de governo, transparência e controle da administração pública federal. No início de março de 2016, em meio à operação da Polícia Federal e outras investigações em curso contra Lula, Dilma oferece o ministério como forma de evitar sua prisão e passa a ter fórum privilegiado, que faria com que os processos fossem movidos para o STF. O ex-presidente inicialmente, no entanto, resistiu à ideia. Em 13 de março de 2016,
manifestações populares ocorridas em toda a região do país levaram mais de 3 milhões de pessoas às ruas para demandar o fim da corrupção e a saída da presidente do seu cargo. Este protesto contra Dilma constituiu a maior manifestação popular da história do país. 3 milhões de pessoas Esse movimento acontece em 16 de março de 2016. Maior de todas as manifestações contra Em 16 de março, nomeou Lula ministro da Casa Civil. Juiz de primeira instância, Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, grampeou com autorização da Justiça o telefone do investigado Lula. Site pró-governo suspeitado que o telefone poderia ser de Dilma. A Justiça retirou o sigilo das interceptações em razão do teor dos diálogos. Um desses diálogos entre Dilma e Lula gerou dúvida de ser o presidente que estava tentando obstruir a Justiça ao nomear Lula para o ministério. O ato foi considerado ilegal e crime constitucional por uma parte dos juristas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que as gravações foram absolutamente legais. Moro afirmou que, pelo teor dos diálogos gravados, constata-se que o ex-presidente já sabia, ou pelo menos desconfiava que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, comprometendo espontaneamente a credibilidade dos diálogos, mas ele ressaltou, porém, que não há nenhum indício nas conversas ou fora dela de que as pessoas citadas tentaram de fato agir de forma inapropriada. O teor do diálogo foi suficiente para levar parte da população pró-impeachment às ruas espontaneamente pedir a renúncia da presidenta. Em 17 de março de 2016, no dia da posse de Lula, como ministro, um juiz federal suspendeu, por meio de liminar, os efeitos da nomeação. No dia 18 de março, Gilmar Mendes também suspendeu a nomeação. Em abril de 2016, durante o segundo mandato de Dilma, uma pesquisa realizada entre os leitores da revista americana Fortune apontou a presidência de Dilma como o líder mais decepcionante do mundo. Portanto, vamos anotar alguns fatos. Dezoito de março de 2016. Suspensa nomeação da Casa Civil de Dilma. A política econômica de seu governo não foi considerada satisfatória, devido principalmente ao nível de inflação que chegou próximo ao teto anual de 6,5%, estipulado pelo governo. Déficit na balança comercial brasileira, crescimento da desvalorização cambial, nível relativamente baixo de crescimento do produto interno bruto,
bruto, PIB, em relação aos outros países. Portanto, em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, acolheu um dos pedidos de impeachment contra Dilma, protocolado na Câmara pelo jurista Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Halley Júnior. No dia seguinte, Cunha autorizou formalmente a criação de uma comissão parlamentar especial, com 65 deputados, que, sendo proporcional à bancada de todos os partidos políticos representada, a comissão foi responsável pela elaboração de um parecer pela admissão de uma abertura de processo. Devido ao recesso parlamentar, as ações de deputados no Supremo Tribunal, com o objetivo de decidir formalmente o rito do processo, somente 17 de março de 2016, a Câmara elegeu por votação aberta 65 integrantes de comissão especial, que analisaria o pedido de impeachment contra Dilma. Houve 433 votos a favor e apenas um contrário. Portanto, 433 a 1. Em 11 de abril, a comissão especial, com 38 votos a favor, 27 contra, aprovou o parecer do relatório que defendia a admissão de processo de afastamento da presidenta. O parecer elaborado pelo deputado Jovair Arantes seguiu para apreciação pelo plenário da Casa. Em março de 2016, o porta-voz do escritório da ONU assinou a nota que mencionou o debate cada vez mais acalorado e politizado que tomou conta do Brasil nas últimas semanas, além de solicitar a ação das autoridades judiciais e pedir que evite tomar posições políticas partidárias, e representantes da organização também pediu que não haja obstrução da justiça. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe expressou preocupação com o processo de impeachment e mencionou avanços sociais avançados no governo Dilma e Lula. A Organização do Estado Americano também demonstrou apoio a Dilma no dia 18 de março. Luiz Almagro, secretário-geral da organização, defendeu a garantia de seu mandato, a continuidade das investigações da Operação Lava Jato e o princípio de que todos são iguais perante a lei. Dia 17 de abril de 2016, domingo, a Câmara de Deputados, com 366 votos favoráveis, 137 contrários, além de 7 abstenções e 2 ausentes, autorizou o Senado Federal a instaurar processo de impeachment contra Dilma. Em 22 de abril, pediu à coletiva imprensa em Nova York que Mercosul nacionalizasse o movimento do Brasil e completou que poderia pedir que o Mercosul ativasse as cláusulas democráticas para que, caso ocorresse processo de impeachment, tido como um golpe pelo PT e pela suposta falta de crime de responsabilidade. Um dia depois, o Unasul rejeitou uma moção de repúdio ao processo de impeachment contra Dilma. Dia 12 de maio de 2016, com 55 votos favoráveis, 22 contrários e 2 ausentes, o Senado Federal autorizou a abertura do processo de impeachment e determinou seu afastamento da presidência da República pelo período de até 180 dias. Com isso, o vice-presidente Temer passou a exercer as funções de presidente da República. Em diálogos divulgado 23 de maio com Romero Jucá e Sérgio Machado, o processo de impeachment foi revelado como um pacto para deter os avanços da Lava Jato. Tem que mudar o governo para estancar a sangria, disse Jucá, e acrescentou que o governo Temer seria feito por um pacto nacional com o Supremo, contudo. 31 de agosto de 2016, 61 votos favoráveis, 20 contrários, o Senado Federal aprovou o pedido de impeachment e afastou definitivamente a presidente do cargo. Logo em seguida, na segunda votação, os senadores decidiram manter o direito político de Dilma. Foram 42 favoráveis à habilitação, seria necessário 54, 36 contrários e 3 abstenções. Dessa forma, Dilma ainda poderia exercer funções públicas, como ocupar cargo de confiança ou se candidatar em eleições futuras. Portanto, vamos anotar
alguns números que foram importantes para definir o impeachment. 17 de abril de 2016. De abril de 2016, R$ 367 a favor, 137 contrários, 7 abstenções e 2 ausentes. Essa foi a votação para autorizar que o Senado Federal instaurasse o processo de impeachment. 12 de maio de 2016, 55 a favor, 22 contra, e 2 ausentes. O Senado autorizou, né? Portanto, o Senado autorizou a abertura do processo de impeachment. Portanto, em 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou 61 a favor, 20 contra, Senado aprovou. Impedimento ou impeachment de Dilma. Para o partido, e para os simpatizantes, na verdade foi um golpe. Na verdade foi um golpe, mais um golpe republicano. Na verdade, a consequência de uma política, onde o partido que quer ganhar a eleição coloca o vice de um outro partido no desenrolar do governo, nas críticas ao governo, nas manifestações, poderá acontecer essa divisão. O crime de responsabilidade, que é chamado,
para a situação, muitas vezes pode não ser o crime de responsabilidade, pode ser uma decisão política, uma votação política. E realmente o governo Dilma termina com o impeachment. Então, nosso próximo assunto será o próximo governo, que será na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até nossa próxima aula.